Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 1 a 22. Esse será o texto utilizado como base para a mensagem dessa noite. Atos 4, de 1 a 22, dando sequência nas exposições que temos feito no livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está sendo curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura miraculosa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós temos a Tua palavra aberta em nossa frente e nós carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendê-la, para que ela faça sentido para nós, para que ela, sendo semeada em nosso coração, também frutifique. E nós, então, possamos viver de acordo com a Tua palavra para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, a semana passada nós paramos na pregação que Pedro fez depois de ter curado um homem aleijado na porta do templo. Lembre-se, eles estavam perto das 3 horas, a hora 9, foram ao templo para orar, para fazer aquilo que a igreja estava acostumada a fazer já naquele momento. E então eles abordam esse homem, ou esse homem os aborda, e Pedro faz uma cura extraordinária. Um homem que era aleijado, que ficava na porta do templo, Pedro então o cura na frente de todo mundo, e aí ele faz uma pregação. E depois então dessa pregação, é o que esse texto vai dizer o que aconteceu. Mas olha que coisa interessante, o texto vai falar de coisas que aconteceram mais à noite.
E já era umas 3 horas da tarde. Então pensa que o evento não foi assim, uma coisa que aconteceu tão simultaneamente assim. Não, provavelmente aquilo tinha se alvoroçado e ficou o dia, vamos dizer assim, sendo comentado. Diz o texto então, 1:4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Então, Pedro estava pregando junto com João, e aí nós temos o registro porque Lucas disse o que eles estavam pregando, e nesse momento, então, provavelmente chega esses principais do templo, esses homens religiosos daquela época, porque um alvoroço tinha sido armado, vamos dizer assim. Um homem que era aleijado há tanto tempo, agora esse homem está em pé, glorificando a Deus dentro do templo. E Pedro está pregando a respeito de Jesus. Peraí, a gente vai precisar saber o que está acontecendo mais de perto. Mas as coisas que eles já tinham informação, na visão deles já era muito ruim. Olha o versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, olha só, tenta imaginar a cena. Eles estavam dentro do templo, hora nona, 3 da tarde, fazendo ali os serviços comuns do templo. E aí Pedro, lá fora, faz esse alvoroço todo, curando esse homem, começa a pregar, e aí você está lá dentro, começa a ouvir um burburinho. Imagina, a gente aqui dentro começa a ouvir um burburinho lá fora. O que está acontecendo? Vamos lá ver, vamos lá ver o que aconteceu. Aí quando chega, pergunta para um, pergunta para outro, o que aconteceu? Rapaz, o aleijado lá está pulando aqui dentro do templo. Como assim? Aquele Pedro, ele lá, sabe, curou o cara. Em nome de Jesus ele foi lá e curou. Não é possível, não. Como assim? Em nome de Jesus ele curou esse aleijado, agora ele está pulando aqui no templo. A palavra ressentidos aqui é aquela palavra contrariados com muita intensidade. Eles ficaram muito incomodados por aquilo que havia sido feito. Muito incomodados. E eu quero que você perceba os paralelos que acontecia com Jesus, a mesma coisa. Vocês vão perceber que o texto é explícito em dizer isso. E eles literalmente testemunhavam de Cristo, porque eles representavam a Cristo. O que eles fizeram? 3. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Aqui vem uma informação interessante, irmãos. E é importante a gente fazer essa distinção. Eu acho que ela é saudável. Se algum dia qualquer um de nós for ameaçado de ser preso por causa da pregação do Evangelho, seja preso. Não resista. Pode ir. Porque você está pregando o Evangelho, pode ir. O livro de Atos vai relatar inúmeras vezes que isso aconteceu. Agora, se alguém quiser vir prender a gente por qualquer outro motivo, a gente pega a nossa Glock e dá na testa deles. A gente se defende. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a ameaça é por causa da pregação do Evangelho, a igreja descansa na providência de Deus completamente. Você vai me prender por quê? Porque eu estou pregando o Evangelho? Pode me levar. Sem problema algum, pode me levar. Ok? Você vai me prender por causa de alguma outra coisa injusta, mas que não é explicitamente a pregação do Evangelho? Daqui eu não saio, eu quero ver você me tirar daqui. Entendam essas diferenças. Quando os apóstolos são ameaçados, eles não temem, mas eles também não reagem. Olha que coisa interessante. Quando eles estão pregando o Evangelho e ameaça sobre eles, eles não veem como algo... Não, gente, ó, agora vamos... Tem vezes que Paulo saiu escondido por causa dos judaizantes, vamos pensar assim. Mas não eram as autoridades que estavam prendendo. Era uma seita qualquer que queria fazer arruaça. Quando Paulo precisou, foi para Roma. Ele foi preso. Eu não tenho problema em ser preso por causa do Evangelho. Mas o que eu não quero e o que eu não posso permitir é que ameaças façam com que eu não me defenda em caso eu precise me defender. Porque a palavra de Deus ensina
as duas coisas. Momentos em que nós precisamos nos defender de ameaças e momentos em que, por causa da pregação do evangelho, você simplesmente, tranquilamente, aceita o seu destino, vamos pensar assim. Explicitamente por causa da pregação do evangelho. Eles os prendem e eles vão presos. Percebe? Eles não têm dificuldades, não saem correndo. Pedro, o capitão do templo, está chegando aí, corre, rapaz. Não. Ah, vocês querem prender? Vamos lá. É por causa disso? Então vamos. Tanto que Pedro vai falar, olha, eu não estou entendendo porque eu estou preso, sendo que eu fiz um benefício para uma pessoa. Mas tudo bem. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Essa é, meus irmãos, uma resposta padrão ao evangelho. Ou as pessoas rejeitam o evangelho, e nós vamos perceber isso de forma muito clara, principalmente quando ameaça o poder pessoal ou coletivo de alguém, a perseguição. A perseguição. Ou as pessoas, ouvindo a palavra, são transformadas e fazem parte da igreja. E são acrescidas à igreja. São as duas reações mais naturais ao evangelho. 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, você conhece esses nomes do evangelho, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e, pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Imagina a cena. Fica imaginando a cena. Aqueles religiosos daquela época, e você vai ver isso no texto. Representantes de Deus questionando por que ou em nome de quem os apóstolos curaram uma pessoa. Com que poder vocês fizeram isso? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O evangelho é um jogo de poder. O evangelho é um jogo de poder. Ou Deus domina a sua vida por completo, ou você vai rejeitar o poder do evangelho para estabelecer o seu próprio poder entre os homens a sua vida inteira. Ou o poder de Deus vai quebrar a resistência que você tem de achar que tem algum tipo de poder sobre essa realidade, ou a dureza do seu coração vai até o fim te levar a achar que você tem poder algum sobre essa realidade. Qual foi o problema dos sumos sacerdotes e dos fariseus? Ninguém tinha poder para curar aquele homem. No fundo, eles nem se importavam com aquela pessoa. Mas Pedro, cheio do Espírito, o poder real do Espírito, cura aquele homem. E então vira um jogo de poder. Quem tem mais poder? O homem com as suas estruturas religiosas e com a influência que ele tem sobre as pessoas? Ou Deus, através do Espírito e do Evangelho? Quem tem mais poder? Vira um jogo de poder. Então, 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, essa introdução de Pedro é maravilhosa. É maravilhosa. Olha que sabedoria. Olha, é assim, antes de tudo eu quero dizer, eu estou aqui porque eu curei uma pessoa. É a primeira coisa. Um homem que estava ali moribundo, ele não andava, ele não fazia nada, ele mendigava. E hoje, pelo poder de Deus, ele está em pé. Ele está curado. Ele está andando. Então, eu estou sendo interrogado pelo benefício feito a outra pessoa. Meu irmão, esse é o real poder do evangelho na vida das pessoas. O real poder do evangelho na vida das pessoas é de benefício. Só que, até o benefício concedido
quando as estruturas de poder são ameaçadas, vira o quê? Uma coisa completamente inadequada. Peraí, mas nós não curamos essa pessoa. Por que vocês curaram? Nós não temos poder para curar essa pessoa. Por que vocês têm poder para curar? Então Pedro diz assim, olha, eu não sei porque eu estou sendo interrogado. Eu ajudei aquela pessoa. E eu quero entender isso. Só que vocês estão perguntando com qual poder? Então eu vou falar com qual poder. 10. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Não somos nós, e essa é a mensagem do Evangelho. Não somos nós, irmãos, não é sobre nós. Não tem nada a ver conosco. Eles podem nos prender. Eles podem nos ameaçar. Eles podem tentar tirar a nossa vida, tirar a nossa família, tirar os nossos bens. Eles podem fazer qualquer coisa. Mas não é sobre nós. Não é. É sobre Jesus Cristo, o Nazareno. É o poder de Deus em nós, não o nosso poder. Veja, não estamos competindo com poder com ninguém. Nós não estamos competindo com ninguém, com nenhuma estrutura humana, seja pessoal ou coletiva, de poder. Nós estamos aqui para viver pelo poder do Evangelho, poder do Espírito Santo. E poder do Evangelho e poder do Espírito Santo não é sobre nós. É sobre Cristo. É sobre o que Ele realiza. É sobre o benefício que Ele faz às pessoas através de nós, apesar de nós. É sobre Ele. Este Jesus 11 é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Agora Pedro faz o quê? Ele aplica o que o Senhor Jesus Cristo, naquele texto que nós lemos de Mateus 21, já havia falado. Nós lemos o texto de Mateus 21. O Senhor Jesus Cristo diz, olha, tinha uma vinha, e aí então ele arrendou a vinha para esses lavradores. Os lavradores foram maus, rejeitaram os mensageiros todos. Aí quando ele envia seu próprio filho, bom, pelo menos acho que meu filho respeitarão. Matam o filho também. Então o que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro só está relembrando o que acontecia no ministério de Jesus. Ele está apontando para Cristo o tempo todo. O texto lá atrás de Mateus está dizendo... Eles sabiam que era sobre eles que ele falava. Eles sabiam. Esse Jesus está falando contra a gente. Porque eles queriam ter poder sobre o povo. Poder sobre as pessoas. É um jogo de poder. E aí então o Senhor Jesus Cristo fala que ele era a pedra do Salmo 118, que nós também lemos na liturgia, e diz, vocês que estão aqui são os construtores, são os responsáveis pela religiosidade aqui do templo. Vocês rejeitaram a pedra principal. Você vai fazer uma construção, você não começou pelo fundamento, pela base. Não. Você rejeitou o que era principal. E aí então, agora... eles ouvem de Pedro as mesmas palavras. Na época, com Jesus, o que eles queriam fazer? Olha, a gente quer matar esse Jesus. Só que não podemos matá-lo por causa do povo. E vocês vão perceber que vai ser a mesmíssima coisa aqui. Eles pregam, ele declara quem é Jesus. O que esses caras querem fazer? Eles querem também matar Pedro e João. Eles querem que esses caras fiquem presos, que fiquem sob o seu poder. Não é assim que a gente fala? Quando alguém vai preso? Ah, foi sob o poder da polícia. Está encarcerado lá, sob o poder das autoridades. Eles queriam que os apóstolos ficassem sob o seu poder. Mas não era
o poder deles que estava em jogo. É o poder de Deus através deles. E então, Pedro fala o 4:12, que é um versículo claríssimo da Escritura. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não pensem vocês que detêm o poder religioso, que as pessoas serão salvas através de vocês, ou por causa de vocês. Elas serão salvas por causa do nome de Jesus. Vocês não têm poder para salvar ninguém. Só Jesus tem. Nós não temos poder para salvar ninguém. Só Jesus tem. O Evangelho é um jogo de poder. Pessoas que querem ter poder sobre outras. 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que coisa maravilhosa, que versículo maravilhoso. Primeiro porque iletrado e inculto não quer dizer analfabeto. Iletrado aqui é aquela pessoa que não tinha educação formal. Ela não tinha frequentado uma escola formal, principalmente da área aqui religiosa. Ela não tinha esse traquejo religioso, vamos pensar assim. Ele não tinha educação formal para se expressar dessa maneira. E inculto não é a pessoa que é assim, o tacanho. Não é essa a ideia. Inculto é aquele que, na visão deles, não tem a cultura que eles têm. Entendeu? Não tem o conhecimento da realidade que eles têm. Então eles ficaram admirados porque falaram, nossa, nunca estudou na Harvard. Olha lá, tá vendo? Nunca frequentou Oxford. Olha, puxa vida, e ainda assim, nunca fez aquela faculdade. Nunca fez aqui. Olha como fala bem. Mas não era algo somente de falar bem em sabedoria de homens. Era poder espiritual real. Por quê? Porque eles reconheceram que esses homens estiveram com Jesus. Olha que coisa. Eles viam em Pedro e João Jesus. Porque eles haviam visto Jesus Cristo pregar para eles e falar na cara deles: vocês são os lavradores maus. E Pedro e João não temem. Quando são confrontados, dizem a mesma coisa. Vocês são os lavradores maus. Vocês querem ter poder sobre o povo, mas Deus rejeitou vocês. Foi isso que ele fez. Porque ele exaltou o seu Filho Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Vocês crucificaram. Foi isso que vocês fizeram. E aí então, ao verem a intrepidez, a coragem deles, ficaram admirados, mas reconheceram que estiveram com Jesus. Meu querido irmão, quantos de nós não são aqueles que devemos clamar para que nas adversidades da vida e nos confrontos de poder da nossa realidade, as pessoas não olhem para nós e digam: eu reconheci que ele esteve com Jesus. Que vejam Jesus nos confrontos de poder da nossa vida. Porque não é sobre nós, é sobre ele. E nós somos confrontados dia a dia a exercer poder da maneira errada. Porque o mundo exerce ou tenta exercer poder sobre nós da forma errada. E nós somos confrontados a fazer a mesma coisa para exercer poder. Mas o que as pessoas precisam ver em nós? Que nós estivemos com Jesus. Elas não têm que enxergar o André tentando exercer poder. Não. Ela tem que olhar para mim e falar: o André esteve com Jesus. Ele conhece Jesus Cristo. Foi isso que eles fizeram. Quantos de nós não somos aqueles que, nas lutas da nossa vida,
tentamos, pelo nosso próprio poder, realizar as coisas. Medir poder com as estruturas da nossa realidade. E aí quem vai aparecer? Somos nós mesmos. Vai ser nós contra eles. Mas não era assim que a igreja vivia. A igreja vivia no poder de Deus, no poder de Cristo, no poder do Espírito. É nesse poder que ela vivia. E as coisas aconteciam com ela de acordo com a vontade de Deus. Nós veremos isso na semana que vem, na oração que a igreja faz quando eles são presos. Nós veremos isso. Não está nada fora do controle. Não. Eles querem exercer poder sobre nós, mas eles não podem. Eles não conseguem. Porque eu quero viver pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito. É a esse poder que eu tenho que me submeter. É com esse poder que eu tenho que me preocupar. Não com as pessoas querendo exercer poder sobre minha vida. 14. Vendo como com eles o homem que fora curado, nada tinham a que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Vamos exercer poder sobre a vida deles. Vamos dizer quem é que manda na vida deles. É isso que nós vamos fazer. Eu imagino Pedro e João. Eu fico imaginando. Eles tinham um sinal evidente. Eles não tinham como dizer assim, é uma enganação. E essa é uma das grandes características dos milagres verdadeiros. Eles são autoevidentes. Eles não são, será? Rapaz, olha. Não. Eles são autoevidentes. É quando Moisés abre o mar e as pessoas olham o mar aberto e falam: mas isso aí sabe o que é? Como tem uma frente de ar frio que pega lufas. Tá entendendo? Era notório, não tinha como negar o que tinha acontecido. Então, se eu não posso exercer poder sobre o aleijado, eu tenho que tentar exercer poder sobre eles, para que eles não continuem falando no nome de Jesus. 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Intrepidez. Vocês acham que vão exercer poder sobre nós? É sério? Você acha que vai conseguir me fazer calar? Só que aqui tem uma jogada muito interessante. O que Pedro estava dizendo é que aqueles homens estavam exercendo poder fora do poder de Deus. É como se ele dissesse assim: irmãos, eu estou agindo pelo poder do Espírito, vocês não. E deixa eu fazer um paralelo com a nossa realidade, meu irmão. Sabe qual é a maior ameaça a essas igrejas que existem por aí? O Evangelho. O Evangelho. Isso mesmo. O Evangelho é a maior ameaça a uma penca de igrejas que existem por aí. Sabe por quê? Porque essas igrejas se tornaram projetos de poder, pessoal ou coletivo. Projetos de poder, de pessoas querendo ter poder sobre a vida das pessoas. E qual é a maior ameaça para eles? O Evangelho. Porque o Evangelho quebra a nossa dependência das estruturas de poder que são somente humanas. Ele quebra a nossa submissão inadequada às estruturas de poder que são somente humanas. Ele quebra isso. Porque nós olhamos para essa realidade e desejamos estar debaixo somente da autoridade e do poder de Deus, em Cristo, pelo Espírito. Mas se as pessoas quiserem exercer poder sobre nós, elas não conseguirão. E o Evangelho
é uma guerra de poder. Infelizmente, irmãos, infelizmente, muitas igrejas hoje são projetos de poder pessoais ou coletivos. Pessoas querendo influenciar a vida dos outros e querendo que essas pessoas se submetam aos seus caprichos. Projetos de poder. E qual é a maior ameaça para essas pessoas? O Evangelho. O Evangelho que elas dizem pregar, que elas dizem viver. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está olhando para as pessoas que teoricamente lá atrás representavam a Deus, o sistema religioso, e dizendo: vocês não têm poder sobre nós, porque sobre nós repousa o poder de Deus. Ou eu obedeço a Deus ou eu obedeço a vocês. E assim, nessa escolha não tem nem comparação. Você entendeu o que está acontecendo? Então, veja, meu querido irmão, aplique isso na sua vida. A igreja não está aqui para exercer um poder de projeto pessoal ou coletivo sobre a sua vida. Não é ao pastor André que vocês devem qualquer coisa. Não é ao conselho da igreja que vocês devem qualquer coisa. Nós também queremos estar debaixo do poder de Deus, do Espírito, para ajudar a guiá-los para o bom caminho. Mas é o poder de Deus. Não é o meu capricho, não é o que eu quero, o que eu acho no fim das contas. É o que o Evangelho ensina. É o que Deus quer através da sua palavra. Esse é o poder real da igreja. Ela submete a Deus e ao poder de Deus. Quando os homens submissos a Deus exercem autoridade sobre a vida dos outros. Ótimo. A estrutura de autoridade é boa. Mas aqueles que querem exercer poder para implantar seus projetos pessoais na vida dos outros têm uma grande ameaça à sua frente. Quem? O Evangelho. Porque o Evangelho não permite que nós sejamos colocados debaixo do jugo do poder de quem quer que seja, fora de Cristo, fora do poder de Deus, fora da palavra, fora do Espírito Santo. Sobre nós não. Sobre nós não. 21. Óbvio, isso causa fúria. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha aí novamente, a mesma coisa, o mesmo registro. Eles queriam detonar. É óbvio, eles querem exercer poder. Eu faço com você o que eu quiser. Quem já não ouviu isso? Vamos pensar assim, né? Você está pensando o quê? Eu faço com você o que eu quiser. Projetos de poder. Você está na minha mão, sabe o que é isso? Você comer na minha mão, é isso. Projetos de poder. E o Evangelho não permite que nem nós sejamos aqueles que vamos implantar o nosso e que nem nós fiquemos subjugados a projetos dessa natureza. Ele não permite. Porque nós vivemos pelo poder de Deus através do Espírito. Esse é o poder que nós precisamos. Então o que eles fazem? Eles querem detonar os apóstolos, mas eles se seguram, porque o povo, teoricamente, exerceria pressão sobre eles, sobre o que eles fizessem. Causaria um alvoroço. Quem sabe o que pode acontecer? No fim das contas, eles temiam o povo. Eles temiam o poder do povo. A bajulação do povo. É isso que eles temiam. Não temiam a Deus. E nós? Quando somos lá na nossa vida, ameaçados pelos projetos de poder, nós somos aqueles que preferem bajular para não terem o seu projeto de poder ameaçado. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Por que mais de 40 anos? Qual a importância de registrar isso? Lucas registrar isso. A importância porque dentro da estrutura de todo o contexto da rejeição do Senhor Jesus Cristo, 40 anos marca uma geração. As gerações na Escritura são medidas em 40.
40 anos, 40 anos. Então, o que Lucas está dizendo? Olha, todos que estavam ali tinham visto o Senhor Jesus, o ministério dele e aquele homem que já estava lá há uns 40 anos. Todo mundo sabia, todo mundo via, e ninguém fazia nada. É isso que ele está dizendo. A incredulidade do coração deles os levou a negarem o evangelho e a tentarem negar os milagres. Não conseguiam. Então o que você faz? Você tenta exercer poder sobre a vida das pessoas. Meu querido irmão, a palavra de Deus é clara. Ou nós vivemos sobre o poder de Deus através do Espírito, por causa do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno crucificado e foi morto, mas ressuscitou. É o poder dele que precisa estar em nossa vida, é sobre ele. Ou nós viveremos tentando implantar os nossos projetos pessoais de poder nessa realidade. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? A sua vida hoje está submissa a Deus. E o poder de Deus é pelo qual você vive? Ou não? Ou a sua vida é um projeto de poder pessoal, de exercer influência ou de tentar exercer poder sobre as outras pessoas. E por causa disso, você nega o evangelho. Você acha que tem poder para decidir as coisas da sua vida? Para levar a sua própria vida do jeito que você quiser? Esse é um projeto de poder pessoal. Você acha que tem poder para levar a vida de qualquer outra pessoa do jeito que você quiser? Esse é um projeto de poder pessoal. O cristão não vive assim. Ele vive pelo poder de Deus, pelo poder do evangelho, pelo poder do Espírito em Cristo Jesus. Deus assim nos abençoe. Amém.